CXCI11, o Fundo Carteira Imobiliária da Caixa Econômica Federal. Vamos ler o relatório de abril de 2025, publicado no dia 14 de maio de 2025. Vamos continuar o acompanhamento do fundo aqui no canal. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Fundo que iniciou as operações em 2022, tem taxa de administração e também taxa de gestão e tem como objetivo o investimento imobiliário mediante aquisição de ativos com foco em cotas de FIIs, propiciando aí uma remuneração para o investimento realizado para os cotistas. O fundo tem a cota patrimonial a R$ 84,71, a cota mercado margeando os R$ 68,97. A última distribuição foi de 75 centavos. Na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o CXCI11 cota a R$ 69,20, fazendo um P sobre VP de 0,83, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 4,17. A cota no mercado secundário apresentou uma leve recuperação, bem tímida, ela que chegou lá em dezembro à casa dos R$ 60,29 e agora busca os R$ 69,20, como verificamos aqui no Investidor 10. A última distribuição foi paga no dia 15 de maio de 2025, 75 centavos por cota, fazendo um yield mensal de 1,09, anual de 13,06%. Investindo R$ 1.000 a 2 anos em CXCI11, o cotista teria hoje R$ 1.109,70. O fundo, pessoal, ele ainda não acompanha a linha do CDI, acompanhando apenas na linha inferior o IFIX, superior ao IPCA, conforme verificamos aqui no gráfico do Investidor 10. Então, importante o cotista ficar atento a esta rentabilidade do fundo, porque ainda não a consegue acompanhar o CDI e ainda está abaixo do IFIX. Ponto de atenção. Voltando aqui para o relatório, pessoal, o fundo tem um patrimônio líquido de 174 milhões, um volume médio negociado na B3 de R$ 73 mil, bem baixo, 5.349 investidores, bem baixo também, 45 FIIs na carteira. Em relação a abril de 2025, o fundo teve um resultado positivo na bolsa, apreciando em relação ao dólar e IFIX com performance positiva. O Ibovespa chegando aos 3,69, 135 mil pontos, o dólar decrescendo 0,54, chegando aos R$ 5,67, o IFIX chegando aos 3.412 pontos, uma variação positiva de 3,01%. Como verificamos aqui no gráfico, pessoal, confirmando lá o gráfico do Investidor 10, o CXCI11 ainda acompanha na linha inferior o IFIX. Ponto de atenção. Da carteira do CXCI11 em relação a abril de 2025, os fundos de logística tiveram maior contribuição na performance do mês. São eles o GRUL11, o RBL11, o RBRP11 e o CAFOF11, ambos somando aí um retorno superior a 10%. Em relação ao IFIX Tijolo, ele deu 2,1%, o IFIX Tijolo Shoppings 3,98%, e o principal destaque positivo é o IFIX de Lajes, que deu 4,88%. Para os destaques negativos aqui do CXCI11, tivemos o TIGAR com um retorno negativo de 0,99%, o RBHY11 de um retorno negativo de 1,21%, o CXCO11 com 1,52 negativo e o IRIM menos 3,19 e o CNES11 com retorno negativo de 5,94%. Nas palavras da gestão aqui, o resultado do fundo para abril foi de 79 centavos por cota e a distribuição de rendimentos foi de 75, conseguindo 4 centavos de reserva, ela que chegou lá agora aos 54 centavos. Então, o fundo tem 54 centavos aí de resultado acumulado e não distribuído, aumentando um pouco essa reserva, o que é muito positivo. Segundo a gestão, ela continua com a leitura aqui de que os fundos recebíveis tendem a trazer maior previsibilidade de geração de receitas aqui para o CXCI11. Para os tijolos, ainda há boas oportunidades de investimento em fundos, já que a NTNB, também mais longa, tem uma correlação negativa com o valor das cotas dos mercados de fundos imobiliários. Segundo a gestão, apesar da abertura aqui da NTNB 2035 nos últimos meses, ela viu espaço para recuperação de FIIs, o que de fato se materializou no primeiro trimestre do ano. A gestão continua aqui com a leitura de que há um cenário
bastante atrativo ainda para os mercados de FIIs. Em relação ao dividend yield do IFIX versus o prêmio da NTN-B 2035, verificamos aqui o gap, a diferença positiva para o IFIX, retornando em média 10%, frente aos 6% do NTN-B 2035. Na distribuição de ativos para o portfólio, ele tem 96% aqui de cota de FIIs, 3,73% de operações compromissadas. O fundo encerrou abril de 2025 com 96% do patrimônio líquido investido em ativos imobiliários de cotas de FIIs. O segmento de recebíveis segue como mais representativo, formando 40,93%. Já os FIIs de tijolos representam 44,38% do PL do CXCI11. Para os FOFs, os níveis de descontos também apresentam percepção positiva de potencial de upside, o que, segundo a gestão, traz uma relação de complementariedade de investimentos para o CXCI11. Em relação ao saldo de caixa e a reserva acumulada não distribuída, trazem aí a possibilidade de um movimento de giro da carteira para capturar alternativas atrativas no mercado. Em relação à alocação, a maior delas está aqui para logística, formando 16,74%, seguido de híbrido, formando 13,1%, em relação aos TVMs, formando 40,93%. Já aqui no histórico de alocação por setor, pessoal, 40,95%, que é o que vimos, ele segue lá para o setor de recebíveis, seguido de logística e de lajes corporativas. Os FIIs de recebíveis, pessoal, na carteira do CXCI11 representam nos índices de preços 79,55%, quanto aos juros 20,09% e aos pré-fixados 0,37%. Para a alocação de risco, pessoal, segue aí com 43,8% naquele perfil de risco baixo, risco alto, o high yield formando 20,4% e o middle risk formando 35,9% em relação às alocações de recebíveis do CXCI11. Em relação à concentração de lajes, ela segue lá com 77% aqui no estado de São Paulo, mas ele tem Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em relação à concentração de ativos logísticos, o maior destaque fica aqui para Minas Gerais, formando 30,3%, seguido do estado de São Paulo, 29,6%, mas ele também tem aqui no estado do Goiás, na Bahia, do Pernambuco, no Ceará, no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Em relação à composição do portfólio do CXCI11, a maior exposição dele está para o CNIP, formando 7,85% do PL da carteira, seguido do RBRR11, de 7,35%, do VRTA11, 5,82%, e do CVBI11, formando 5,15%. Na distribuição por gestores, ele tem a maior exposição para o Quineia, 13,94%, seguido da RBR Asset, com 11,93%, da VBI Real Estate, com 10,98%, da Rio Bravo, com 9,47%, da Fator Administração, com 5,82%. Em relação aqui aos descontos, segue na média de 39,8%, sendo maior percebido lá em relação aos fundos de agências e também aos lajes corporativas e os menores lá nos FIIs de recebíveis. A carteira do CXCI11 apresenta um potencial de retorno de 52,67%, sendo a cota mercado considerada aí na casa de 66,59%, a cota patrimonial aos 82,23%, formando um potencial de R$ 101,67. Em relação à movimentação de giro, segue lá na ordem mensal de aproximadamente 180 milhões. Em relação às negociações e liquidez, o fundo segue lá num volume negociado na ordem de 1.477.000. Se verificarmos aqui frente a março, esse valor decresceu bastante, antes a 2.407.000. Em relação à média diária também decresceu bastante, de 126 mil caindo para 73 mil, as cotas negociadas 22 mil, permanecendo aí com 5.349 cotistas. Em relação à evolução do patrimonial aqui do fundo, ele saiu de 83,23 para 84,71 agora em abril. A reserva chega lá aos 54 centavos, ela que antes era de 50 centavos, então se verificarmos aqui
Desde dezembro de 2024, o fundo segue crescendo essa reserva, já quase dobrando, chegando aos 54 centavos por cota, e a cota no mercado secundário sofrendo um deságio em relação à cota patrimonial na ordem de 19%, se considerado que a cota patrimonial está lá aos R$ 84,71 e a cota mercado na casa dos R$ 68, R$ 69 reais, como verificamos. Em relação à cota patrimonial do CXCI 11 versus o CDI versus o IFIX, como comentamos, ele segue inferior lá à linha do CDI e também inferior à linha do IFIX, o IFIX dando 15,55% e o CXCI 11 dando 12,01%. Em relação ao yield, ele segue dando a média de 0,98%. Em relação à DRE do fundo, para abril ele fez 1.704.000 de rendimentos de FIIs, distribuindo 1.543.000, formando um resultado acumulado de R$ 1.114.000. 79 centavos foi o resultado, frente ao distribuído de 75 centavos. A reserva acumulada, como comentamos, 54 centavos, 83 centavos foram os rendimentos aqui para abril de 2025, o rendimento gerado pelo fundo. Em relação à fonte de geração, a maior exposição estão lá para os recebíveis, 46,25%, mas ele tem aqui também na sequência logística, tem os FOFs, também tem lajes corporativas, tendo 2,69% aqui em caixas e também um pouquinho de LCI em relação ao patrimônio líquido do fundo. Perfeito, pessoal? De CXCI 11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, muito bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. Você é muito bem-vindo. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe o seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Voltamos com vocês num próximo vídeo. Por hoje, de CXCI 11 é isso. Fraterno abraço a todos. Até mais.